Vamos fazer umas perguntas Vamos lá. do governo Jânio Quadros. Vou pedir para quando você voltar a escrever, os alunos pedindo para você escrever um pouquinho maior. Sim, claro. Então vamos lá. Um dos alunos perguntou se a política ortodoxa ela é feita de paradoxos e perguntou se o Jânio Quadros era neutro contra a Guerra Fria. E, além disso, eles queriam saber qual foi o motivo do Brasil ter cortado as relações com a União Soviética. Beleza. Primeiro, respondendo a primeira pergunta aí. A política econômica ortodoxa, ela não é muito paradoxal, não. Na verdade, ela segue uma racionalidade. Qual é a ideia? Os ortodoxos, quem defende uma política econômica ortodoxa, acredita que um dos motivos da inflação é o elevado gasto público. Se o gasto público é um problema, cortar o gasto público é a solução. Como eu corto o gasto público? Aumenta a arrecadação, diminui a despesa. Então, na verdade, é um raciocínio um tanto quanto natural para quem acredita que a inflação é causada pelo gasto público alto. Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, ele era neutro no contexto de Guerra Fria? Sim. O Brasil adota uma postura de neutralidade no contexto da Guerra Fria. Aliás, uma neutralidade que já vinha sendo ensaiada mais ou menos desde o governo Vargas, mas que aqui assume uma postura clara. O Brasil não adota nenhuma posição ideológica. O Brasil tem relações com os Estados Unidos, mas ele vai se aproximar do mundo comunista também. Se aproxima da União Soviética, como a gente falou, comercialmente falando, se aproxima do leste europeu, comercialmente falando, vai abrir embaixadas em vários países do leste europeu, Bulgária, Romênia, por exemplo, países que eram comunistas. Então o Brasil adota uma postura de neutralidade mesmo. Tá? A neutralidade é clara nesse contexto. E por que o Brasil rompeu com a União Soviética? Pois bem, a gente tem que remeter a nossa aula sobre o governo Dutra. O Brasil rompe com a União Soviética em 1947, né? O Brasil reatou com a União Soviética em 45, depois da guerra, rompeu em 47, por conta de uma divergência do Dutra em relação à imprensa soviética. Vamos lembrar aqui que o Dutra ele vai tomar uma postura totalmente pró-americana, né? Então ele vai caçar comunistas no Brasil mesmo, né? Por exemplo, manda fechar o PCB. O PCB é posto na ilegalidade durante o governo Dutra. Como o PCB é posto na ilegalidade, na União Soviética, o Dutra começa a ser criticado. Ele pede uma retratação do governo soviético, o governo dá uma cagadinha pro Dutra, né? Não vai se retratar, não vai fazer nada do tipo, e o Dutra rompe relações em 47. As relações são rompidas em 47 e reatadas em 61, beleza? Mas não é o Jânio que reata. As relações só são reatadas em novembro de 61, aí já no governo do João Goulart. Então, esse é o motivo que vai levar essa cisão com os soviéticos mesmo, né? E o reatamento vai começar a acontecer com o Jânio e o Jango completa o processo aí. Tudo bem? A última pergunta foi uma pergunta feita logo no início pela Luciana. Ela perguntou se os investimentos de JK não foram revestidos em lucro. Ela não entendeu por que depois no governo do Jânio. Luciana, uma pergunta importante de passagem. Quando eu penso no governo Jânio Quadros, eu penso um governo de muito crescimento econômico. Isso que é curioso. O crescimento do governo Jânio Quadros é de 8%. Em 61, o Brasil cresceu 8% no ano. Um crescimento muito significativo, muito alto. Só que o problema não era o crescimento econômico ainda. A ausência de crescimento não incomodava. O que incomodava era a inflação. A inflação se incomodava, a inflação sim era muito problemática. Então, o principal problema do governo Jânio Quadros é lidar com o processo inflacionário. E não com o crescimento econômico ainda. Vai se tornar um problema mais à frente, mas aqui nesse momento ainda não é. Tudo bem? Então, gente, esse é o cenário do governo Quadros, né? Uma postura interna diferente de uma postura externa. E aí vamos colocar o seguinte aqui para você. A postura interna, a política econômica ortodoxa, ela não seria apoiada por setores mais populares. A população que elegeu o Jânio Quadros não vê a política econômica ortodoxa como uma política legal, muito custo de vida, portanto uma política desinteressante. Tudo bem? Por outro lado, a política externa independente desagrada a quem? Desagrada ao DN. O partido do Jânio Quadros. O partido do Jânio Quadros olha a política econômica ortodoxa de forma positiva, mas olha a política externa independente de forma muito negativa. Chega a falar que o Jânio Quadros surtou. Como é que pode tomar atitudes como essa? Defender Cuba? Mandar comércio para a União Soviética? Abrir embaixadas no leste europeu? O Jânio deu uma surtada, pensava a galera da UDN. Então ele começa a ser muito criticado por vários setores. Internamente pelos mais populares, pela política ortodoxa,
e pelos mais conservadores, pelo próprio partido dele, pelo fato de ele ter adotado uma política externa independente, uma política que não tinha questão ideológica, uma política importante. Essas críticas, gente, repara bem, elas vão se acentuar muito na crise, e eu repito, usarei essa palavra muitas vezes na aula de hoje, na crise final do governo Jânio, em agosto de 1961. Essa crise ela teve como estopim um episódio básico. Vamos lembrar o cenário aqui. O cenário é de graves críticas ao governo. Críticas a Jânio Quadros. Críticas se tornam intensas nesse contexto aqui. Tudo bem? Só que, reparem bem uma coisa. Essas críticas se acentuam em agosto por conta de um episódio um tanto quanto emblemático no governo Jânio. Na segunda metade de agosto de 1961, o Jânio Quadros vai condecorar, ocorre a condecoração de Che Guevara, com a ordem do Cruzeiro do Sul. Tá, Bernardo, e o que isso tem a ver? Qual é a lógica disso aí? Gente, a Ordem do Cruzeiro do Sul é uma honraria dada a chefes de Estado, autoridades estrangeiras e mesmo nacionais que visitem o Brasil, que participem, façam alguma coisa importante em solo nacional. O Che Guevara, ele era ministro da Economia de Cuba. Ele visita o Brasil após fazer visita a vários países latino-americanos enquanto um membro do Estado cubano. Nesse contexto, o Jânio Quadros, de política externa independente, não vê problemas em condecorar o Che Guevara. O que eu vou dizer para vocês uma coisa, era uma atitude de praxe, era uma atitude cotidiana. Sempre que uma autoridade estrangeira, alguma figura importante do estrangeiro vinha ao Brasil, ele recebia a Ordem do Cruzeiro do Sul como condecoração. Vou dar um exemplo. Um cara chamado Yuri Gagarin recebeu a Ordem do Cruzeiro do Sul, pouco tempo antes do Jânio Quadros, né, durante o governo JK. Yuri Gagarin, ele era um astronauta e ele era soviético. Foi o primeiro homem a ir ao espaço. Recebeu a mesma condecoração que o Che Guevara recebeu. No entanto, esse episódio vai ser notável porque ele vai aumentar as críticas ao governo Quadros, de forma muito significativa. Algumas figuras, como por exemplo Carlos Lacerda, líder da UDN no Rio de Janeiro, chega a falar que o Jânio Quadros planejava um golpe de Estado, queria tomar o poder no Brasil, fechar o parlamento, enfim, começa a se associar ao Jânio Quadros a uma figura complicada de governar, dentro do próprio partido dele, dentro da própria UDN. Ou seja, o apoio político que esse cara tinha se esvai completamente em agosto de 61. É nesse cenário que um episódio choca totalmente a nação. Um episódio vai acabar mudando os rumos do governo Quadros, encerrando, de certa forma, no dia 25 de agosto de 1961, Jânio Quadros apresenta a sua carta de renúncia